Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que o debate acerca do uso de armas dos países da OTAN para atingir o território internacionalmente reconhecido da Rússia está ganhando musculatura. Mas é evidente que não é um debate fácil, e isso aparece na posição de importantes estadistas da aliança. Ontem, terça-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron reafirmaram seu apoio conjunto à Ucrânia durante um conselho franco-alemão de defesa e segurança em Meseberg. A posição de Scholz, embora na prática meio relutante, apresentou um adornamento, uma atualização. No terceiro e último dia da histórica visita de Macron à Alemanha, ambos colocaram suas diferenças de lado e chegaram a um compromisso sobre a polêmica questão da defesa da União Europeia. Bom, vamos nos aprofundar um pouco mais. Scholz, que anteriormente mostrava relutância em permitir que a Ucrânia atacasse além fronteiras, agora parece mais aberto à ideia de uma ajuda militar mais abrangente. Ele afirmou que Kiev deve ter a permissão para atingir instalações militares dentro da Rússia, desde que não sejam outros alvos. Isso marca uma mudança importante na postura de Berlim. Veja só o que ele disse. A Ucrânia tem todas as possibilidades de o fazer ao abrigo do direito internacional. É preciso dizer claramente que, se a Ucrânia for atacada, pode defender-se. Acho estranho quando algumas pessoas argumentam que a Ucrânia não deve ser autorizada a defender-se e a tomar medidas adequadas para isso. Apesar dessa abertura, a Alemanha ainda se recusa a fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, diferentemente de Paris e Washington. Essa decisão se mantém firme mesmo diante das advertências do presidente russo Vladimir Putin sobre as consequências graves, caso os países ocidentais permitam que a Ucrânia use essas armas contra alvos na Rússia. No entanto, Macron trabalhou também para resolver desentendimentos com Berlim em outros assuntos, especialmente após a exclusão da França de um projeto europeu de escudo antimíssil. Além disso, questões divergentes, como os laços econômicos com a China e os Estados Unidos, também abalaram a relação entre França e Alemanha. Macron defende uma maior independência europeia em matéria de defesa e busca proteger a economia da concorrência desleal chinesa e norte-americana. Já Scholz destaca a importância dos laços transatlânticos e das relações comerciais com os chineses. Bom, gente, observando tudo isso, qual seria a reação de Moscou? Bem, o presidente russo Vladimir Putin fez um alerta bem contundente ao Ocidente. Ele afirmou que os membros da OTAN na Europa estão brincando com fogo ao propor permitir que a Ucrânia use armas ocidentais para atacar em território russo. Segundo Putin, essa ação poderia desencadear um conflito global. Putin tem falado cada vez mais sobre o risco de um conflito global mais amplo, enquanto o Ocidente debate como reagir ao avanço das tropas russas na Ucrânia. De acordo com Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, os membros da aliança deveriam permitir que a Ucrânia atacasse profundamente dentro do território russo com armas ocidentais. Essa visão é apoiada por alguns membros da OTAN, mas não pelos Estados Unidos. Veja o que Putin falou sobre isso. Uma escalada constante pode levar a consequências sérias. Se essas consequências ocorrem na Europa, como os Estados Unidos vão se comportar, considerando nossa paridade no campo de armas estratégicas? É difícil dizer. Eles querem um conflito global? Putin ainda destacou que ataques ucranianos em território russo com armas de longo alcance precisariam de ajuda ocidental em termos de satélites, inteligência e apoio militar, o que envolveria diretamente o Ocidente. Além disso, ele falou que o envio de tropas francesas para a Ucrânia seria um passo em direção a um conflito global. Gente, agora prestem atenção nesse alerta de Putin. Quando ele fala sobre os membros europeus da OTAN, ele alerta diretamente os pequenos países da região, os vizinhos, dizendo que eles devem estar cientes de estarem participando do jogo, porque possuem áreas de terras pequenas e populações muito densas. Claro que ele está se referindo ou insinuando o uso de armas estratégicas contra esses países, ou seja, um discurso de dissuasão. Bom, gente, por mais que estejamos longe do conflito, não podemos perder a noção da dimensão de tudo isso. A invasão russa de 2022 na Ucrânia provocou a pior ruptura nas relações com o Ocidente em 60 anos, escalando para o que os diplomatas consideram a fase mais perigosa até agora. A invasão causou a morte de dezenas de milhares de civis ucranianos, forçou milhões a fugir para o exterior e reduziu bairros e cidades inteiras a escombros. A Rússia, que controla 18% da Ucrânia, está avançando e abriu uma nova frente na região de Kharkiv, desencadeando um debate no Ocidente sobre o que mais pode ser feito depois de fornecer a Kiev centenas de bilhões de dólares em ajuda a armas e inteligência. Líderes ocidentais e a própria Ucrânia têm minimizado os avisos da Rússia sobre o risco de uma guerra mais ampla envolvendo a Rússia, que não podemos esquecer é a maior potência nuclear do mundo, e a OTAN, a aliança militar mais poderosa do mundo, liderada pelos Estados Unidos.
A Ucrânia defende que deve ser capaz de atingir alvos atrás das linhas russas, inclusive em território soberano russo, para contra-atacar. No entanto, os oficiais russos afirmam que a paciência de Moscou está se esgotando, após repetidos ataques ucranianos a cidades russas, refinarias de petróleo e, recentemente, até mesmo a elementos de seu sistema de alerta nuclear. Quando questionado pela televisão estatal russa sobre a legitimidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Putin afirmou que a única autoridade legítima na Ucrânia atualmente é o parlamento e que seu chefe deveria assumir o poder. Ué, mas por que Putin afirma isso? Ele argumenta que Zelensky não enfrentou uma eleição, apesar do término de seu mandato. É claro que isso devido à lei marcial imposta após a invasão. Para Putin, ele deveria ter suspendido a lei marcial e organizado a eleição. Mas enquanto debatem os próximos passos, os ataques continuam. Segundo as autoridades regionais ucranianas, recentes ofensivas russas elevam para 8 o número de vítimas. 2 indivíduos perderam a vida em um ataque russo em Nikopol, localizada perto do rio Dnieper, que serve como linha de demarcação natural entre as forças ucranianas e russas no sul. O chefe da administração militar da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, relatou que uma dessas vítimas estava dirigindo uma ambulância que foi atingida por um drone kamikaze russo. Além disso, o ataque russo de 25 de maio a um hipermercado em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, teve atualização no número de vítimas. Com a morte no hospital de um funcionário que estava sendo tratado por múltiplas queimaduras, o número de mortes subiu para 19, conforme informado pelo procurador-geral. Bom, gente, como falo sempre, a geopolítica e as relações internacionais não podem ser compreendidas a partir de uma visão binária da realidade. Lembram da metáfora das caixas de bombons? Então, a recente crítica da Coreia do Norte à China é apenas uma demonstração do que eu costumo dizer. Essa situação revela que Pequim e Pyongyang não estão totalmente alinhados quando se trata de arsenal nuclear norte-coreano, apesar de terem estreitado laços em outras áreas. Ontem, terça-feira, a Coreia do Norte condenou a China, o Japão e a Coreia do Sul por discutirem a desnuclearização da Península Coreana. Segundo Pyongyang, a declaração conjunta após a cúpula em Seul representa uma grave provocação política e uma violação de sua soberania. É interessante notar que, embora Pequim tenha ajudado a suavizar a declaração ao sugerir a menção à península em vez de especificar o norte, isso ainda foi suficiente para irritar seu vizinho. Patricia Kim, do Brookings Institution, nos Estados Unidos, falou o seguinte: é notável que a Coreia do Norte criticou uma declaração conjunta que a China assinou, mesmo depois que Pequim ajudou a amenizar o texto. Durante a cúpula, as 3 nações reiteraram as posições sobre a paz e a estabilidade regional desnuclearização da Península Coreana. Mas, ao contrário de declarações anteriores em 2019 e antes, não se comprometeram explicitamente com a perseguição à desnuclearização. Desde que as negociações internacionais com os Estados Unidos e outros países estagnaram em 2019, a Coreia do Norte rejeitou a ideia de abrir mão de suas armas nucleares. Tong Zhao, um especialista nuclear da Carnegie International Peace, explicou: a Coreia do Norte está enfatizando que qualquer retórica diplomática sugerindo que Pyongyang deveria eventualmente se desnuclearizar é inaceitável. Segundo Zhao, após consagrar seu status nuclear na Constituição e repreender qualquer um que o questione, a Coreia do Norte está elevando suas exigências para reconhecimento formal como uma potência nuclear. Durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou que a posição básica da China sobre a questão da Península Coreana permanece inalterada, mas não mencionou a desnuclearização. Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores na Coreia do Sul comentou sobre as divergências de opinião entre os 3 países na cúpula e acrescentou que a China não usou o termo desnuclearização desde o ano passado. Considerando a situação geopolítica atual, o funcionário sul-coreano disse que seria difícil fazer a China concordar com algo semelhante aos acordos anteriores sobre a questão. Contudo, as conversações sugerem que, apesar da linguagem mais fraca, a posição fundamental da China sobre a desnuclearização não mudou, considerando a utilização formal do termo como relevante. Patricia Kim, do Brooklyn, concorda que as ações do Norte mostram que os laços com a China não são tão quentes quanto podem parecer. Mesmo com as frequentes trocas oficiais e o apoio de Pequim para proteger Pyongyang da pressão internacional, a suspeita mútua e o desdém de longa data limitam a profundidade dessa aliança. Com os laços fortalecidos com a Rússia, Pyongyang provavelmente acredita que tem mais margem de manobra nas relações com a China e pode se dar ao luxo de ser menos subserviente. Zhao, por outro lado, comentou que a China tem algumas reservas sobre a cooperação militar aprofundada do Norte com a Rússia, o que poderia minar o quase monopólio de influência de Pequim sobre Pyongyang. China também é cautelosa para não criar a percepção de uma aliança de fato entre Pequim, Moscou e Pyongyang,
que poderia prejudicar a cooperação prática com as principais nações ocidentais. Por fim, gente, Zhao concluiu que a crítica da Coreia do Norte não indica necessariamente problemas crescentes nos laços com a China. Segundo ela, já a relação bilateral entre a China e a Coreia do Norte parece estar evoluindo em um ritmo gradual e estável rumo a uma maior cooperação. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, ontem, terça-feira, um novo ataque de Israel nos arredores da cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, resultou na morte de pelo menos 37 pessoas. Esses bombardeamentos atingiram a mesma área que foi palco de um incêndio trágico na madrugada de segunda-feira, causado por outro ataque israelita que deixou dezenas de mortos em um campo de palestinos deslocados. As forças de Israel justificam essas ações afirmando que precisam entrar em Rafah para desmantelar o Hamas e resgatar os reféns capturados no ataque de 7 de outubro. De acordo com o Ministério de Saúde de Gaza, o ataque na madrugada de segunda-feira foi particularmente devastador, resultando na morte de pelo menos 50 pessoas, a maioria delas mulheres e crianças, além de causar dezenas de feridos. Essa situação traz à tona questões profundas sobre os impactos humanitários e a complexidade desse conflito. Ontem mesmo, Washington condenou a morte de dezenas de civis devido aos ataques de Israel. No entanto, eles afirmaram que esses ataques não configuram uma grande operação terrestre que cruzasse as linhas vermelhas estabelecidas pelos Estados Unidos. Ao ser questionado sobre possíveis mudanças na política dos Estados Unidos devido a esse incidente, John Kirby foi claro ao afirmar: "Não tenho nenhuma mudança política para mencionar." Esses ataques em Rafah testam a promessa do presidente Joe Biden de não fornecer armas a Israel caso seu aliado optasse por uma invasão de grandes proporções em Rafah, que colocasse em risco a vida de pessoas deslocadas. Na terça-feira, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que está pronto para reconhecer o Estado palestino, mas destacou que esse reconhecimento deve acontecer em um momento útil. Este reconhecimento deve ser feito no momento que se insere num processo em que os estados da região e Israel se comprometeram e que pode produzir um resultado útil, também com base numa reforma da autoridade palestina. Não vou fazer um reconhecimento emocional. Macron também apelou ao fim das operações militares em Rafah, descrevendo a situação na cidade do sul da faixa de Gaza como horrível. Além disso, na última sexta-feira, o Tribunal Internacional de Justiça instou Israel para que cessasse a ofensiva militar em Rafah. Como sabemos, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.